Pessoal, ontem o Estevão marcou outro gol pela seleção e salvou o Brasil do vexame de perder para a Tunísia. Hoje, os jornais ingleses amanheceram em choque com as atuações do brasileiro e simplesmente se renderam ao Estevão. Até o Rooney foi outro comentarista inglês que se rendeu. Então, fica aí até o final para ver, em detalhes, tudo sobre as palavras do Rooney e dos jornais ingleses sobre o Estevão. E depois, eu vou querer saber a sua opinião sobre tudo isso. E pessoal, o Estevão não está para brincadeira. O moleque não para de marcar gol. São 5 partidas como titular na seleção e 5 gols marcados. Depois dessa data FIFA, a impressão que fica para muitos é que finalmente encontramos o futuro da seleção. Enquanto veteranos como Vini Júnior e Rodrigo sumiram nesse jogo, o Estevão, com apenas 18 anos, resolveu e chamou toda a responsabilidade. E não para por aí. A repercussão internacional está só começando. A cada jogo, o nome do Estevão circula mais forte entre os grandes clubes europeus e já tem muita gente dizendo que ele está caminhando para ser um dos jogadores mais valiosos da nova geração. A confiança, a frieza e a personalidade que ele mostra em campo não combinam com alguém de apenas 18 anos. Parece jogador pronto, daqueles que entram e mudam o rumo da partida. Enquanto isso, a torcida brasileira começa a abraçar o garoto de vez. Não é exagero dizer que boa parte dos torcedores já enxerga nele o novo protagonista da seleção. Aquele que pode assumir o papel que há anos tentamos encontrar. E se ele continuar nesse ritmo, é questão de tempo até virar referência mundial. Agora, com tudo isso acontecendo, fica uma pergunta no ar. Será que estamos testemunhando o nascimento de um dos maiores talentos do futebol brasileiro das últimas décadas? Muitos acreditam que sim. Outros preferem esperar mais alguns jogos para cravar. Mas uma coisa é certa, o momento é todo dele. E o mais impressionante é que, apesar de toda essa pressão e dos holofotes que já estão voltados para ele, o Estevão demonstra uma maturidade absurda. Não se deslumbra, não provoca, não se perde em declarações polêmicas. Pelo contrário, fala pouco, trabalha muito e deixa o futebol responder por ele. É exatamente esse tipo de postura que faz a imprensa internacional olhar para ele com ainda mais respeito. Agora se liga nas falas do Rooney. Olha, eu vou ser muito sincero. Faz tempo que eu não vejo um garoto de 18 anos jogar com tanta personalidade pela seleção brasileira. O Estevão não parece um jovem tentando se adaptar ao cenário internacional. Ele joga como alguém que já está no topo há anos. A frieza dele dentro da área é impressionante. O Brasil estava com dificuldades, o time não criava, os veteranos não estavam bem. E aí, aparece esse garoto, pega a bola, chama a responsabilidade e resolve o jogo. Isso é coisa de jogador grande. Aqui na Inglaterra, todo mundo já está de olho nele. Não é exagero dizer que, se continuar assim, ele vai ser um dos jogadores mais valiosos do futebol mundial. E mais, ele tem aquele algo especial que diferencia os talentos normais das futuras lendas. Se eu fosse brasileiro, estaria muito animado. Vocês têm um diamante nas mãos. E, sinceramente, eu acho que estamos vendo o começo de um craque que vai marcar época. Agora, se liga nas falas desses jornais sobre o Estevão. The Guardian. Estevão continua a desafiar sua idade. Em um jogo onde o Brasil parecia apagado e vulnerável, o jovem de 18 anos surgiu como o único raio de lucidez. Sua maturidade, tomada de decisão e presença dentro da área são típicas de um jogador muito além da sua geração. The Telegraph. A Inglaterra já viu muitos talentos emergirem, mas poucos com o impacto imediato que Estevão apresenta pela seleção brasileira. Ele não apenas marcou, ele mudou o rumo da partida. É inevitável que os gigantes da Premier League já estejam posicionando seus olhares para o prodígio brasileiro. Daily Mail. Enquanto estrelas como Vinícius Júnior e Rodrigo desapareceram em campo, Estevão assumiu o protagonismo. Com apenas 18 anos, demonstrou frieza e liderança surpreendentes. Não é exagero dizer que o Brasil encontrou seu novo herói. BBC Sport. O nome do jogo foi Estevão. Em uma partida desafiadora, o jovem brasileiro mostrou instinto, calma e precisão de um atacante veterano. Se mantiver esse ritmo, será inevitável sua ascensão ao topo do futebol mundial. The Sun, Brasil. Tem um novo craque. Estevão, o garoto que não sente pressão, salvou o Brasil
e chocou o mundo. Com apenas 18 anos, já joga como se estivesse acostumado aos maiores palcos do planeta. Atenção, Premier League. Esse menino é diferente. O técnico da Tunísia, ele diz o seguinte, ele coloca, tá, o Estevão como um gênio. Vamos colocar aí na tela, né, a aspa do treinador da Tunísia. Ele diz o seguinte: acho que ele é um novo gênio do futebol que está surgindo, muito jovem. Penso que está fazendo muito bem e é um jogador do qual se pode esperar que nos próximos anos esteja entre os grandes, entre os melhores do mundo, certamente. Se conseguir, seja com o clube ou com a seleção, ter boas atuações ou conquistar títulos, estará entre os jogadores que nos próximos anos poderão brigar pela bola de ouro. Ele traz muitas soluções, muita técnica, muita genialidade. Não há muitos jogadores desse nível, dessa categoria de genialidade no cenário mundial. Bom, o Ancelotti já tinha dado, né, uma declaração enchendo a bola do Estevão, dizendo que o futuro da seleção brasileira estava garantido com o Estevão. Ele falou, ele tem um talento incrível. O futuro do futebol brasileiro está garantido com o Estevão. Vamp, além disso, né, o Estevão também foi colocado na segunda colocação entre os jovens mais valiosos, né, do futebol mundial. O Estevão só está atrás do Lamine Yamal, que, claro, né, é o principal jogador jovem hoje da atualidade, grande nome do Barcelona, da seleção espanhola. O Yamal vale 1 bilhão e 200 milhões de reais, eu acho, e o Estevão 740 milhões de reais. Então, além disso tudo, de ter chegado no Chelsea sem sofrer pressão, de estar jogando na seleção brasileira sem sentir o peso da camisa, de tudo que ele fez no Palmeiras, né? Além disso, o Estevão também já é o segundo jovem mais valioso do futebol mundial. Aí eu te pergunto, Vamp, e isso eu dizia desde a estreia dele contra o Palmeiras, hein? Eu falava muito mais jogador que o Endrick. Eu disse aqui, isso o Bruno Prado lembra. Vamp, Estevão chamado de gênio e que pode ganhar a bola de ouro, né, pelo treinador da Tunísia. Ancelotti dizendo que o futuro do futebol brasileiro está garantido com o Estevão. Jogador para tá ali pelo menos entre os 5 maiores do futebol mundial em breve. Primeiro, se eu sou staff do Estevão, se eu sou Estevão, já ficaria com medo do que você falou aí, ó. Muito melhor que eu. Mas eu falei lá atrás, ô seu palhaço. Eu falei lá atrás. Camisa bonita, hein, Tico? Essa camisa, agora que você tá. Eu gosto que você vem com essa camisa. Essa é da hora. Essa aí faz parte da nossa farda. Mas assim, ó, entre aspas, assim, nem tudo a 1000, nem tudo a 0, né? Por exemplo, você pega o Estevão, um talento sim, como o Endrick também é, né? O Endrick não está sendo convocado, acho que até. Eu falo isso sempre aqui, que eu acho que até o Dorival interrompeu a sequência de bons jogos do Endrick na seleção. O Endrick, ele joga contra em Wembley, contra a Inglaterra, ele faz gol. Depois ele joga em Madrid, no estádio do Real Madrid, ele faz gol. Aí vem outra convocação, ele joga contra o México, ele faz gol. Vem a Copa América, aí o Dorival começa a sacar ele. Depois bota ele não digo numa freia, porque o jogador tem que estar preparado para jogar em tudo. Bota os caras para jogar contra o Paraguai e mete o Endrick contra o Uruguai. Com aquela zaga do Uruguai forte, o Endrick não foi bem, mas é um talento, está no Real Madrid. A visibilidade de um garoto como o Estevão, por exemplo, você pega o Andrei, que joga com ele também no Chelsea, o Andrei, capitão da seleção sub-20, sendo convocado, tudo. Ele vai pro Chelsea, não joga, é emprestado, faz 2 temporadas no Estrasburgo, volta a jogar bem. Hoje ele é um reserva imediato ali, quando não joga o Macalé, não, é a dupla de volante lá, o Caicedo, né? E o outro é o Enzo Fernandes, né? Ele é a primeira opção. O Estevão joga ali no lado do campo, que o Palmer tá machucado, e tem um português lá que como é o nome dele? É o Neto, o Pedro Neto, né? Pedro Neto. O Pedro Neto. Então, quer dizer, já chega o Palmer machucado,
o Mundial de Clubes foi muito importante. Ele faz gol contra o Chelsea, fica no plantel, se apresenta, fica no plantel, faz gol em clássico, fez o gol da vitória contra o Liverpool. Diferente de você estar no Estrasburgo, você estar no Lille, a Premier League, o mundo todo vê, por isso que o treinador da seleção da Tunísia aí fala muito dele, porque é tudo que joga na Premier League, até os times menores, é tudo muito visto, mais do que o campeonato espanhol, do que o campeonato francês. E é um futuro mesmo. Já vi também o Estevão ser sacado de jogos da seleção e muita gente, é muito novo, é muito maduro. Então eu vou com muita calma. Outra coisa que estão se esquecendo, né? O Ancelotti está começando ali com o Casemiro. No fim das contas, o que fica claro é que o futebol mundial parou para olhar o que está acontecendo no Brasil. Estevão, com apenas 18 anos, não está apenas marcando gols. Ele está mudando narrativas, chamando responsabilidade e despertando admiração até mesmo da crítica inglesa, que raramente se rende a jovens tão cedo. Quando Rooney, jornais ingleses e comentaristas começam a tratar um garoto brasileiro como futuro protagonista mundial, é porque algo realmente especial está acontecendo. E o mais impressionante é que tudo parece natural para ele. Sem desespero, sem ansiedade, sem deslumbre. Apenas futebol puro, talento bruto e personalidade de gigante. Se este é apenas o começo, o futuro promete ser ainda maior. E pela primeira vez em muito tempo, o torcedor brasileiro vê brotar um nome capaz de reacender a esperança de uma nova geração vencedora. O Brasil pode ter encontrado não só um grande jogador, mas um novo símbolo. E o mundo inteiro está assistindo.